Fala galera, como é que vocês estão? Bora para mais uma live. Sobre a questão da esquizofrenia. Fala, gente, tudo bom? Espero o nosso convidado. Peridona, quetiapina, clozapina e Aldol. Seria 5 medicamentos. E fala, Xará, tudo bom? Já tá aí? Esperando só o nosso convidado. Vocês usam algum medicamento, algum antipsicótico, gente? Algum familiar de vocês tem esquizofrenia? Usa algum? A gente vai comentando aos pouquinhos, porque é uma forma de ajudar, né? Quando a gente conhece um pouco mais a medicação, isso ajuda bastante na questão da adesão ao tratamento, né? A gente consegue saber o que seria o efeito ruim, assim, um colateral, que atrapalha. Lembrar de que o medicamento salva vidas, né? Então, apesar que tem muita gente que tem uma dificuldade de tomar, o medicamento é importantíssimo. Se o paciente usa Aldol, gente, vou chamar aqui nosso querido. Tiago, boa Fala, André, noite. tá me ouvindo, querido? Tô te ouvindo, você me ouve também? Perfeitamente. Boa Beleza. noite. Boa noite, boa noite. Tudo bom? Bom, Obrigado pelo mas convite. que isso? Você virou já membro, cadeira cativa. Isso Que é muito bom, que bom. honra. É muito importante, porque acaba que gera uma identificação e uma Uhum, excelente oportunidade para as pessoas aprenderem mais, legal, né? Para quem bacana, não muito bom. conhece, né, fala um pouquinho sobre você, seu nome, seu bairro. Bom, então meu nome é André, eu sou professor de farmacologia, mais especificamente tenho trabalhado desde a minha formação, da minha pós-graduação, que foi meu mestrado, doutorado, foi nessa área também, com a psicofarmacologia, né? E então, desde então, estudo aí como é que esses medicamentos funcionam, essas vias, esses mecanismos todos, a neurobiologia dos transtornos também para poder entender o funcionamento deles, e também sempre tentando associar cada vez mais com a parte, né, a clínica da coisa, pensando mais nas práticas baseadas em evidência, né, nos ensaios clínicos, etc. Então, a minha formação de graduação sou farmacêutico, com mestrado e doutorado nessa área aí de psicofarmacologia. Então, é um prazer poder discutir esses medicamentos que eu sempre estou aí estudando, né? Isso. Muito agradecido, né, por ter aceitado gentilmente o convite e aproveitando, gente, quer lembrar que é o mês, né, da conscientização, né, da pessoa sobre esquizofrenia de uma forma geral. Então a gente fala que é Maio Verde e é sempre importante a gente trazer essas temáticas, né, o tema porque é muito discutido. Aí muitas vezes a pessoa acha as informações que não são tão confiáveis e pode às vezes prejudicar o próprio tratamento nos casos, adesão, né, André? E para a Uhum. gente começar, bom, para quem me conhece, eu sou o Thiago Rodrigues, sou um médico psiquiatra, né, de Belo Horizonte, e estou aqui levantando, né, a bandeira dessa causa, né, a causa do paciente, a causa do familiar. Na semana que vem eu vou lançar o meu curso de treinamento para a pessoa, né, para o familiar que tenha, né, um familiar, tem o cuidador que precisa de ajuda para poder lidar com o paciente com esquizofrenia, né? Então, no dia 24, que é o Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia, escolhi essa data para dar um start assim, geral, para poder auxiliar, né, essas pessoas, já que muitas estão por aí sem nenhum tipo de acompanhamento nesse sentido. Né? A gente sabe que a família é Uhum. muito importante. Com medicamento, mais ainda, né? Então a família tem esse árduo processo de questão do medicar. Mas antes do medicar, André, fala um pouquinho assim para a gente, assim, para leigo, que esse negócio assim, né, de medicação, um antipsicótico e tudo, o que seria isso que a pessoa
lê, começa a chorar, né? Seria para ter, o que É. seria para ter medo? Não, não, ao contrário, né? Eu acho que é para algo que nos traz esperança, na verdade, de melhorar a qualidade de vida, né, nos tratamentos. A primeira coisa que eu acho que é importante falar é que o nome da classe, em geral, ela surge na primeira utilização dela, né? Então, esses medicamentos que a gente vai falar hoje aqui, eles foram primeiramente utilizados no contexto das psicoses, né, para reduzir principalmente os chamados sintomas positivos, né, delírio, alucinação, etc. E por conta disso eles receberam esse nome de antipsicóticos, né? Mas assim, o nosso cérebro, os neurônios que estão ali se comunicando e os neurônios eles conversam entre si através dos neurotransmissores, né? Então a forma do neurônio conversar com o outro é através de liberação de dopamina, serotonina, assim como eu estou conversando com você aqui através das palavras, né, do nosso som. Então você me entende, né, e depois você me fala e eu te entendo. Os neurônios também, eles conversam um com o outro e a forma de eles se comunicarem, em geral, são essas substâncias químicas. Então, a nossa comunicação no cérebro ela é muito química e muitas vezes ela pode ter algum desbalanço em algumas áreas que podem ser observados, serem percebidos na forma de sintomas no paciente, né? Então, quando a gente pensa no antipsicótico, não é que o medicamento ele sabe que o paciente tem psicose e ele fala, não, então eu vou tratar esse paciente porque ele tem psicose. O medicamento modula, né, modifica, melhora essa conversa entre os neurônios, e aí os neurônios se conversam um pouco melhor e, consequentemente, alivia esses sintomas, né? Então, a ideia aqui é mexer em alguns circuitos de neurônios que estão desregulados, que não estão conseguindo conversar muito bem, vão facilitar um pouco essa conversa através dos medicamentos. E aí, por conta disso, esses antipsicóticos também acabam sendo úteis em outras situações também. Eles vão poder ser úteis em contextos de depressão, no transtorno bipolar, então, porque também você tem alguns neurônios em comum ali que estão com algumas alterações. Então é muito interessante perceber isso e diminuir esse estigma pelo medicamento, né? Pelo contrário, entender, poxa, que bom que nós temos essa ferramenta, esse recurso que ajuda muito, né, o paciente no contexto da esquizofrenia muito mais, né? Acho que dá para imaginar às vezes a depressão, a ansiedade, em alguns casos, sem o tratamento medicamentoso, dependendo do caso, né? Agora é muito difícil imaginar a esquizofrenia sem o apoio dos medicamentos. Os medicamentos eles são fundamentais, né, para estabilizar o paciente. Sim, muito bem colocado. E essa questão da psicose, da esquizofrenia, é o fato da pessoa não ter tido uma medicação, não existir, que fez com que os cientistas pensassem alguma coisa para poder ajudar a gente. Então, Uhum. vou falar assim, mas será que é uma invenção da indústria? Não, da indústria? Eles assim, não, gente, tinha, imagina só uma pessoa não ter esse controle, né, da pessoa ficar sempre naquele delírio, naquela alucinação, numa agitação. Imagina quantos prejuízos para ela e para os familiares e também para a sociedade, né? Uhum. Estima-se, André, que nos Estados Unidos, o gasto que tem com internações de pessoas com esquizofrenia chega a ser semelhante com o tratamento de câncer. Então, é muito sério, é muito grave, e por isso que a gente tem que estar atento que a medicação, como o André falou, é difícil, então não existe. A gente até fala, se a pessoa for assim, me curei, eu não preciso de usar mais, não era esquizofrenia, é uma outra coisa. Uhum. Porque a esquizofrenia, até este momento, infelizmente, ainda não tem cura, mas tem um tratamento que pode auxiliar bastante no dia a dia, trazendo qualidade de vida, né, para E todos. acho que tem um ponto legal também, Thiago, que cada vez mais a gente percebe, a esquizofrenia principalmente, como um transtorno quase que neurodegenerativo, se a gente pensar mais ou menos nas doenças neurodegenerativas, porque você tem ali a função do paciente, né, que ainda não teve nenhum quadro de psicose, e quando ele entra num quadro de psicose, é como se a função cerebral dele decaísse bastante, né, tem uma dificuldade no engajamento, na percepção da realidade e tudo mais, e quando passa essa crise, quando ele se recupera, ele retorna a uma situação que nem sempre é a mesma da qual ele saiu, é um pouco reduzida. E se ele fica sem controle, o que acontece? Logo ele pode ter uma nova crise, e essa crise desce mais ainda,
ele permanece mais tempo em crise e quando ele retorna, ele não consegue retornar ao ponto que ele estava antes. Ou seja, vai tendo um decaimento da função cerebral desse paciente, o que vai dificultando o trabalho medicamentoso, o trabalho psicoterápico e diminuindo as oportunidades que ele tem de engajamento e tudo mais. Então, até nesse sentido, se a gente pensar, a intervenção com o medicamento, ela ajuda com que o paciente se recupere, se estabilize e evite essas quedas que fazem com que ele perca a função. Né? Então a gente consegue, inclusive, preservar a função desse cérebro. Então é muito mais do que, às vezes, muitas pessoas falam, o medicamento é só paliativo, só está disfarçando os sintomas. Não é isso, não. É realmente uma intervenção que preserva o paciente, né? Isso, nós temos que lutar contra isso mesmo, quando ele falou. Porque se você não trata, você tem uma progressão, que a gente fala, né, na questão de neuroprogressão assim, da doença, e é tanta lesão que a pessoa pode apresentar até sintomas, lembrando que é uma demência, tá? Então, extremamente importante a gente pensar a questão da medicação. Por quê? Porque sem ela, eu não consigo fazer as outras coisas. Eu não consigo ir para terapia, eu não consigo fazer, né, aquela reabilitação para voltar a trabalhar. Então, assim, é o mínimo. Então, tem, por exemplo, pensar em depressão, ansiedade. Geralmente, às vezes, depressões leves, dependendo da moderada, pode ser iniciado um tratamento, né, não medicamentoso, quantidade física, terapia, mudança de estilo de vida. Mas pensando em esquizofrenia e outros também, por exemplo, como transtorno bipolar, não tem nem conversa, precisa, porque senão você vai piorar essa questão da pessoa, questão de memória, da atenção, né? E isso fica prejudicado e vai atrapalhar no dia a dia. Então é muito importante a gente pensar nisso. Muito bem colocado, André. Quando a gente Legal. pensa nessa questão de antipsicóticos e tudo, eu não coloquei na ordem correta, mas essa separação que o povo usa muito, questão típico e atípico, que também é um outro, né? Que às vezes o paciente diz, mas típico, atípico, que às vezes eu não responde. O que seria isso, né? É engraçado porque para o paciente não deve fazer sentido nenhum, né? Porque nada é típico, né? Ter que tomar um medicamento é sempre uma situação atípica, né? Exatamente. Mas assim, o antipsicótico típico é aqueles que a gente chama de primeira geração, né? Então, aqueles que foram os primeiros a serem desenvolvidos e os que deram as primeiras pistas para nós de quais áreas estariam alteradas, né? Nos sintomas de psicose, principalmente. Então, principalmente pensando em delírio, alucinação, etc., esses antipsicóticos, eles vão lá e eles têm um mecanismo de ação, né, mais simples, a gente pode dizer, e que eles vão atuar principalmente em relação à dopamina, né? Então, a dopamina é um neurotransmissor muito importante para várias funções no nosso cérebro, e quando ela está em excesso em algumas áreas, ela está funcionando demais, está hiperativada, isso está relacionado com essa perda dessa percepção da realidade mais proporcional, né? Então fica uma percepção da realidade desproporcional, o que acaba levando aos delírios e aos sintomas de alucinação, né? Então o excesso de dopamina em algumas áreas, né? O nome da via é complicado, né? Mesolímbica, mas assim, é mais para a gente entender que esses medicamentos eles vão nessas regiões e conseguem bloquear os receptores de dopamina, fazendo com que a dopamina diminua a sua ação lá e retorne a estados um pouco mais basais. Então, isso diminui a probabilidade de ele ter uma crise, né? Então, esses são os medicamentos chamados de típicos, né? E aí, nisso, surge aí o haloperidol, que é o que você trouxe aqui, mas outros também, né? Clorpromazina, etc., que são os típicos. A diferença para os atípicos é que, justamente, eles vão atuar de uma maneira um pouquinho diferente. Então, eles também vão atuar na dopamina da mesma forma que os típicos, mas eles também costumam, uma coisa em comum, porque os atípicos, eles parecem que fazem parte do mesmo grupo, mas na verdade eles são muito diferentes entre si, eles têm pequenos detalhes de diferenças que tornam cada um bem único, né? Mas o que eles têm em comum é que eles atuam também diminuindo a ação da dopamina nessas áreas, mas eles também atuam em relação à serotonina, então eles têm uma ação que diminui a ação da serotonina em alguns pontos específicos, né, que tem uma intersecção, que tem um cruzamento com a dopamina. Então, eles vão potencializar algumas ações que os típicos não conseguiam fazer e conseguem aliviar, talvez, um pouco de alguns sintomas
colaterais que os típicos também não conseguem Isso. fazer. Então, é uma tentativa de melhoria, né, do mecanismo de ação. Por isso, eles também são mais recentes, são também mais caros um pouco, né? E dentro dos atípicos, a gente ainda tem alguns mais recentes, tipo aripiprazol, que a gente não vai comentar aqui hoje, mas que já entra num outro mecanismo também que envolve um pouco disso que a gente falou, mas aí já é um pouco mais complexo. A gente fala de agonista parcial e tal, e daí isso a gente acho que foge um pouquinho do escopo. Mas basicamente essa divisão, essa grande divisão. Primeira e segunda geração, a gente pode dizer, né? Isso. Então, muito importante isso. Isso que o André falou. Antes, a gente tinha, né? Você acreditava num modelo e era o modelo de dopamina. Tem até tomar cuidado quando você fala em dopamina, que hoje virou tudo dopamina. Mas antes, Dopamina, jejum de dopamina. jejum, dopamina e tudo. Então, a dopamina é importantíssima, tá? E aí era uma das primeiras hipóteses, né, que tinha essa questão da dopamina, tá? Mas hoje a gente vê, né, as pesquisas avançaram, que existem outros mecanismos atuando também. Tem a dopamina junto, que ela está ali, porém não é a única. Então, quando a Uhum. gente pensa nessas medicações também de segunda geração, nos ajuda também a atuar em outras regiões para ajudar na melhora, porque lembrar que a esquizofrenia, gente, ela é muito mais complexa. Ela não está só no Isso. delírio e na alucinação ou na fala. Uhum. Ela atrapalha o que? A funcionalidade, é o geral da pessoa. O nome já Uhum. fala, né? Esquizofrenia, mente partida. É como se tivesse ali essa desagregação, regiões, e até hoje ainda está sendo muito estudado, porque a gente não sabe de fato certinho o que acontece. Mas estamos nos aproximando disso, e por isso que a partir do momento que a ciência avança, isso também vem a questão de terapias, tanto medicamentosas e não medicamentosas, né, André? Uhum, exatamente. E o interessante é que isso vai dando pistas para nós, né? Igual você falou, antes a Isso. hipótese era só da dopamina, aí com esses medicamentos a gente foi vendo que também a serotonina está envolvida, o glutamato também está envolvido, então a gente vê outros neurotransmissores, e isso também a gente consegue perceber alguns efeitos de outras substâncias que as pessoas consomem e que às vezes elas têm sintomas que lembram esquizofrenia, né? Por exemplo, que tem psicose. Então a pessoa consome cocaína e acaba tendo um surto psicótico. A pessoa usa um alucinógeno e acaba tendo alucinações. A pessoa usa, sei lá, ketamina de uma maneira Isso. recreacional e acaba tendo dissociação com a realidade. E aí você olha, poxa, são drogas tão diferentes, né? A cocaína é uma droga estimulante, mas ela aumenta a dopamina, então isso tem um pouco de relação. Os alucinógenos, eles se comportam semelhante à serotonina em algumas áreas, em excesso, e isso também está relacionado com a alucinação. A ketamina está envolvida com o glutamato, e também isso leva à dissociação com a realidade. Então, a gente percebe que tem vários mecanismos possíveis, e quanto mais a gente conhece esses mecanismos, mais hipóteses a gente tem para gerar novos tratamentos e testá-los também, né? Para ver se eles funcionam. E é Isso. isso que a gente tem visto, né? A esquizofrenia tem tido avanços consideráveis aí, não só nas descobertas de novas drogas, como em novas formulações, como as formulações de depósito e tudo mais, né? Muito importante, excelente. Como você já citou, né, dos típicos, talvez o mais emblemático seria o haloperidol. Aldol para os Uhum. íntimos, Aldol Isso. tudo. É um medicamento que ainda, como eu posso dizer, assim como a gente tem termos da saúde mental que são cheios de estigmas e preconceitos, tem das Uhum. medicações também, né? Então a gente vê assim, Uhum. ó, vou dar para o gadernal, Aldol nele, né? Então você Uhum. tem essa questão. Mas assim, meu querido, de uma maneira geral, o que é esse Aldol, aloperidol? Então, o haloperidol ele é um desses principais representantes dos típicos e que também a gente tem muito ainda, a gente tem um pouco desse estigma, até porque quando vieram os atípicos, ele ficou com uma impressão de ser velho, né, ultrapassado, porque ele Isso. faz parte dos típicos, então a gente tem ferramentas novas, vamos deixar os velhos de lado, mas o haloperidol ele tem essa capacidade básica que a gente falou, né, de inibir a ação da dopamina nos seus receptores, diminuindo a psicose, principalmente os sintomas positivos, né? Acho que ele tem uma potencialidade muito grande nesse sentido. Mas o que acontece é que a dopamina ela tem
a ação em outras vias onde ela faz algumas regulações. Então, ela regula controle motor, por exemplo, ela regula prolactina, e até em algumas áreas, em algumas áreas corticais, ela pode estar reduzida no paciente com esquizofrenia, o que acaba favorecendo os sintomas negativos, né? Então, quando você usa um medicamento típico como esse, né, que você bloqueia os receptores de dopamina, você não consegue fazer isso só lá onde você queria. Você não tem como abrir um buraquinho, né, na cabeça do paciente e colocar lá só onde você quer. O paciente ingere, isso é distribuído por todo o encéfalo. Então, ele é um medicamento que ele cumpre bem a sua função nos sintomas positivos, mas ele pode acabar diminuindo o controle motor da dopamina, diminuindo o controle da prolactina, diminuindo esse controle cortical, o que faz com que tenha alguns efeitos adversos que as pessoas conhecem, que às vezes tem um pouco de dificuldade de manejar, né? Mas nem todo mundo. Então você vai ter ali possivelmente tremor, possivelmente aumento de secreção de prolactina, e outros sintomas, né? Que tem como a gente manejar, existem medicamentos que podem ajudar, e que acho que uma coisa muito importante é que ele é um medicamento que não deixa de ter eficácia porque os novos vieram. Ele continua tendo uma Boa. eficácia importante, boa. Ele é um medicamento que pode ser usado na via intramuscular, por exemplo, para uso emergencial, e isso é um grande recurso dele, né, de conseguir usar emergencialmente numa situação muito aguda, né? E ele tem baixo custo, né? O que faz com que tenha uma relação custo-benefício também interessante. E pacientes que respondem bem a doses baixas do haloperidol são pacientes candidatos a serem pacientes que vão ter bom prognóstico de uso desse medicamento, porque se você consegue, com uma dose baixa do haloperidol, controlar os sintomas positivos do paciente, com essa dose baixa, às vezes não é suficiente para desregular muito as outras áreas, então ele tolera bem o haloperidol. Talvez a dificuldade esteja naqueles pacientes que você precisa de uma dose um pouco mais alta para controlar os sintomas positivos, e aí você acaba provocando mais efeitos adversos que nem todo mundo tolera muito bem. Aí você precisa de manejar esses sintomas, né? Usar um medicamento para tentar melhorar o controle motor e segurando a onda, digamos assim, né? Mas não deixa de ser um medicamento importante, principalmente pelo seu custo-benefício, né, Thiago? Sim. É um medicamento que ainda salva vidas, tá? Uhum. No mundo inteiro. Porque o Uhum. povo acha, tem gente que gosta de menosprezar com a questão do SUS. Acho que tem no SUS postinho, acho que não, não funciona. Sim. Mas não, não é bem assim, né? Uhum. Então, é um medicamento potente, é o famoso, usa junto com o famoso HF, sabe, gente? Sossega-leão. Então, a Aham. gente usa ele juntamente com a prometazina para, em caso das emergências, quando vai para o socorro e tem aquela violência, aquela agressividade, né? E aquele Sim. surto, onde a pessoa dá uma contida, né, nessa agitação, até para ficar mais fácil da gente trabalhar com ela, né? De não oferecer riscos nem para ela e nem para a família, tá? Uhum. Então, o haloperidol, ele é, sim, muito utilizado e realmente tem pessoas que podem responder muito bem, tá? E Isso. como o André falou, se por acaso a pessoa. Gente, até a água, se bobear, tem efeito colateral para algumas pessoas. Tá dependendo da quantidade, questão, a pessoa tem uma outra comorbidade. Então, se tem, é para procurar o seu médico e Isso. conversar com ele, porque pode ter ajustes que pode fazer ali e você ficar bem. Não necessariamente É. tirar a medicação. Porque tirar a medicação assim, de uma vez e pensando na questão de esquizofrenia, o medo é quanto mais recaídas, pior. Quanto Uhum. mais E, recaídas, não é? E remover precocemente também de uma vez, né? Interromper, principalmente o É, uso oral, né? Que está sendo por um medicamento. Você remover de uma vez, ele tem uma chance de rebote muito grande também. Então, de você sim. ter uma psicose rebote. Então, se você não fizer o desmame e a transição, né? Porque geralmente, quando você vai remover um antipsicótico, em geral é para inserir um outro, né? Então, para você fazer uma transição entre um que não está sendo bem tolerado para um melhor tolerado. Mas aí existem formas de substituir, né? Então, não é você,
vou parar aqui agora porque não está sendo bom e depois ele me passa um outro, né? Não, conversa com o psiquiatra, se for o Isso. caso, né? Após todos os ajustes, ainda não está sendo legal, não está dando certo, aí ele vai tentar introduzir um outro, mas enquanto ele introduz esse outro, ele vai diminuindo a dose do seu primeiro para ter uma transição mais suave, né? E acho que talvez o mais importante com o haloperidol é ver o paciente antes de começar a tomar. De repente, se for um paciente que já tem alguma questão envolvendo movimento, né? Um paciente que já tem alguma alteração tipo Parkinson, né? Alguma coisa assim, talvez o haloperidol não seja a melhor opção para ele. Mas para pacientes Isso. que têm todos os outros sistemas estão lá funcionando normal, né? Então, muito provavelmente ele vai poder tolerar bem esse medicamento. E como você falou, o ajuste de dose pode ser importante, e nesse caso um ajuste para baixo às vezes, né? Então, a dose está controlando sintomas positivos, mas está ainda trazendo muito efeito adverso. E se a gente diminuir um pouco a dose, será que eu ainda continuo mantendo o controle dos sintomas positivos sem causar tanto dano? Então, a gente se pensa em ajuste de dose sempre para cima, né? Vai aumentar. Mas aí, às vezes, se você diminui um pouco, talvez você consiga um equilíbrio, né? Com esse medicamento. Sim, sim, isso é extremamente importante, porque senão a gente atrapalha o tratamento. Tem aquela expressão que ela é ruim, mas ela tem que ser dita. Tipo assim, é, você pode, às vezes, né, o que está ruim pode piorar. Então, Uhum, lembrar de que a doença é terrível. Então, a gente tem que ir realmente com uhum, muito cuidado, porque é muito na sim. tentativa. A gente vai ver com qual Uhum, medicação o seu organismo vai se adaptar, e isso requer um tempo, e isso requer sim. ajustes, tá? Por isso que Uhum, você, bem com a sua equipe, né, multiprofissional, com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, com a equipe ali junta, você poder tirar as suas dúvidas, para você ficar mais tranquilo e ajuda a uhum, passar esse processo, né? De adaptação uhum, da medicação e ver no que dá. Beleza? uhum. Então, isso é importante. Quando a gente fala agora da questão dos atípicos, nós temos, assim, na minha opinião, temos não sei qual dos dois eu penso, mas eu falo o pop, como se fosse o pop, pelo menos seria, eu colocaria a risperidona. Uhum, É risperidona, né? Eu acho que acaba sendo uma droga queridinha, no uhum, sentido de, às vezes, baixas doses já conseguir controlar, né? Às vezes a sim. questão da psicose. De uma forma geral, tem algumas curiosidades, uma coisa assim que você tem para dizer para a gente sobre a risperidona? Então, a risperidona já entra nos atípicos, né? Então ela já começa a ter essa característica principal de, além de bloquear receptores de dopamina, também alguns receptores específicos de serotonina. E olha que engraçado, né? Interessante, na verdade. Em algumas dessas vias de dopamina no nosso cérebro, essas que estão relacionadas com os efeitos colaterais, principalmente desses fármacos, a dopamina e a serotonina, elas interagem muito. A serotonina, ela regula a liberação de dopamina. Então, ela meio que funciona como um freio para a dopamina em algumas vezes, e ela fala assim, ó, dopamina, não libera agora, né? Segura aí um pouco a onda, libera menos. Então, quando você bloqueia também a ação da dopamina nesses neurônios, o que que você faz? A serotonina nesses neurônios, o que que você faz? Você favorece a liberação de dopamina em algumas áreas, enquanto você mantém a dopamina bloqueada em outras. Então, isso é bem interessante, porque dá um jogo, né, de mecanismo que fica mais sofisticado. Eu não estou bloqueando dopamina em todas as áreas do cérebro, como acontece com a haloperidol. Eu estou bloqueando em algumas áreas onde ela precisa ser bloqueada, mas em outras áreas onde eu estaria bloqueando, eu consigo reverter parcialmente esse bloqueio através desse mecanismo da serotonina, né? E isso é interessante porque atenua alguns efeitos. A risperidona ainda vai trazer possibilidade de alguma alteração motora, mais menos, né? De elevação de prolactina também, mais menos, mas também acho que de características importantes, ela é um medicamento que é usado muitas vezes até de cunho pediátrico em algumas situações para manejo de comportamento agressivo, né, em algumas situações específicas, também se eu não me engano, para demência também, com comportamento mais agressivo, também acaba sendo usada a risperidona, e como antipsicótico, ela já tem, assim, alguns saltos aí no seu mecanismo, né, inclusive também tendo algum efeito na parte cognitiva, Isso. diminuindo a parte de depressão, né, puxada mais para a falta de motivação. Então você tem isso o que até poderia ter
alguma função também ali no transtorno bipolar e etc. Então, e também já começa a ter, assim como a escaloperidol, mas também a risperidona, ela tem em alguns locais possibilidade de formulação de depósito, né? Mas muitos, aqui no Brasil a gente não tem tantas opções assim, né? Sim, sim. Então acaba sendo, ela tem opção injetável, Uhum. que é né, que acho que a cada 15 dias se poderia Acho que é a cada duas aplicar, semanas isso. é, Aham. aplicar, e tem o subproduto dela também, que é a paliperidona, né? Isso, que Que também tem também tem de modo de depósito. E é interessante que, depósito. como você falou, às vezes você com baixas doses consegue, né, não reduzir a eficácia, então você consegue baixar a dose sem reduzir tanto a sua eficácia e reduzindo a possibilidade de efeitos adversos, né? Então por isso ela acaba Isso, sendo bastante versátil nesse sentido, né? isso. Trazendo benefício para sintoma positivo, mas aí quando a gente pensa nos atípicos, como ele tem esse mecanismo um pouco mais sofisticado, a gente pode ter algum ganho, talvez, né, um pouco menor, mas também nos sintomas negativos, de modo um pouquinho, né, melhor do que acontecem com os antipsicóticos típicos, né? Sim, isso é verdade. Até minha menina perguntou aqui, é, Aldol mais risperidona pode? Assim, você está sendo acompanhado pelo médico, né? Tudo certinho. E ele vê que lembrar que a esquizofrenia é um espectro. Então tem pessoas que vai se manifestar de diferentes formas. Então, existem casos que a gente sempre tenta o que é a monoterapia. A gente tenta uma menor quantidade de medicamentos. A gente tenta um só e a gente só acrescenta se houver uma real necessidade. Mas em alguns Uhum, casos pode haver necessidade, sim, de você ter uhum, que acrescentar um outro pensando naquilo que não está estabilizando somente com um, tá? Mas uhum, isso é o seu psiquiatra, a sua equipe, né, que vai avaliar e ver essa necessidade. Mas a gente luta para uhum, ter o menos medicamento possível, tá? Mas existem casos que realmente são um pouquinho mais graves e que é uma necessidade de fazer uma combinação de alguns medicamentos, uhum, né? A risperidona também, ela fica muito famosa por ser muito utilizado nos transtornos, tipo assim, no transtorno espectro autista, né, aqueles mais uhum. graves, né, a questão Sim. de impulsividade. Existe, né, para alguns casos, sendo avaliado, né, pelo psiquiatra e o obstetra, é, usado para gravidez em acompanhamento, tá? Uhum, Então, assim, a risperidona ainda é uma chave e que pode ser usada em diversas ocasiões. O organismo se adaptando e tendo uma resposta e um acompanhamento médico e com equipe multiprofissional, sempre vão bater na tecla. Tem que ter acompanhamento dos outros, tá? A uhum. chance de sucesso aumenta bastante, Uhum. né, André? Então, tem a questão Isso, da com certeza. risperidona. Agora, pensando, vamos descer aqui, na olanzapina. Tá certo. Então, Lanza, pode falar, Tiago. Fale. Não, Lanza mesmo, porque eu deixei a clozapina por último, mas porque É, a quetiapina tem outras coisas que dá para falar depois. Ou não, legal. ou não, olanzapina. Olanzapina. Então, a olanzapina ela vai seguir nessa linha, né, da risperidona a princípio, né? Se a gente olhar ela de longe, elas são muito parecidas, né? Mas a gente tem algumas características que podem diferenciar um pouco, principalmente porque ela tem uma possibilidade, ao invés, enquanto a risperidona eu posso diminuir a dose para manter, deixar uma dose baixa para manter uma eficácia legal com menos efeito adverso, a olanzapina ela permite um ajuste de dose para cima, normalmente, para controlar casos que não estão tendo um bom controle. Então, ele permite um pouco mais de aumento de dose para ganhar efeito, embora, lógico, que isso possa aumentar os efeitos adversos, né? Mas também ela pode dispensar um pouco a titulação de dose muito lenta, então ela pode entrar um pouco mais rápido, com menos titulação de dose, então isso pode ajudar a controlar casos mais agudos, com mais rapidez, né? Também pode ser útil para alguns casos refratários. O fato de ela também afetar outros receptores de serotonina, que não só esses envolvidos com a dopamina, ela afeta 5-HT2C, outros receptores de serotonina, também colabora
na depressão também, né? Principalmente em conjunto aí com inibidores seletivos da recaptação de serotonina, fluoxetina, etc. Né? Existe até a apresentação que combina os dois, né? Que existe fluoxetina junto com olanzapina para tratamento de depressão resistente, né? Então ela também pode ser um potencializador de medicamentos para o tratamento também da depressão. Então isso é bem interessante, né? Ela pode permitir uma maior eficácia em doses um pouco mais altas, ela ajuda em casos mais refratários, você já começa a ter algum benefício. E os efeitos adversos costumam ser meio parecidos com os outros. Vai ser mais raro o efeito motor, por exemplo, consequência motora com olanzapina do que com a risperidona, por exemplo, né? A elevação de prolactina também vai acontecer principalmente em altas doses, nas doses mais baixas não vai ser tão comum, né? E depois a gente fala um pouquinho no final sobre a dúvida recorrente de ganho de peso, né? Porque todos esses que a gente está falando pode ter em maior ou menor grau a questão da influência no ganho de peso, né? Todos esses que a gente está comentando. Sim. E vale ressaltar também que muitos chegam no consultório, André, e ele fala assim, mas são medicações caras e tudo, mas tem gente que não sabe que ele pode conseguir essas medicações através, né, do SUS, né, Uhum. medicação de alto custo. Então, Sim. às vezes, o óbvio tem que ser dito, gente. Então, existem tentativas que vocês podem conversar com o seu psiquiatra para serem feitas. Se ele não estiver respondendo aos mais comuns, vamos dizer assim, pode ser tentado Uhum. outras que temos, né, muitos disponíveis pelo SUS, tá? Então, Sim. sempre conversem esse diálogo, que eu acho que é importante saber, porque tem gente que não sabe ainda que pode conseguir isso pelo SUS, e, né, Uhum. e é um dos pontos que a gente tem que se orgulhar bastante no nosso tratamento, porque tem outros países que até os CA desenvolvidos passam aperto quando pensa em medicação, né, André? Uhum. Passam Sim, muito com aperto, certeza. porque são medicações realmente caras, tá? A Uhum. olanzapina é realmente excelente. Eu sinto falta aqui no Brasil dela injetável, assim, para pronto-socorro, porque ela ajuda a dar uma sedada no paciente que está agitado, né? Sim. E isso que o André falou é perfeito, que a gente às vezes usa uma dose até maior, porque às vezes já dá um soninho na pessoa. Então a gente sabe que o Uhum. dormir é fundamental, e às vezes você tentar somar, vou dar esse mais um outro medicamento para dormir. A gente tenta que a gente consegue unir o útil ao agradável e ajudar ainda mais o paciente, né? Boa E parte desses medicamentos, Thiago, acho que é legal falar, eles interferem um pouco na ação da histamina e da acetilcolina também, que são substâncias que no nosso cérebro estão envolvidas com o estado de alerta, né? Então, como sim, eles diminuem a ação dessas substâncias, então elas podem provocar sono, né? Sonolência e sedação. Então, por isso, boa parte deles acaba sendo utilizado à noite, né? Para reduzir o isso. manejo desse efeito adverso, às vezes é usado a favor do paciente, né? Porque inicialmente a sonolência pode ser um efeito adverso desses medicamentos, mas como você pode ajudar o paciente a dormir também com isso, então na verdade você pode usar a favor, né? O paciente usa à noite, por exemplo, e consegue dormir. Isso é uma forma de desviar, né, um efeito que seria negativo, que é provocar sedação, mas ao mesmo tempo a sedação pode ser usada em benefício do paciente. Então é um jeito inteligente de manejar o efeito adverso, né? Sim, é usar em nosso favor, né? Em favor do paciente, para essa melhoria. Então, por isso que é Uhum, importante a gente sempre conversar com o médico para a gente entender, porque às vezes eu já vi gente sem querer tomar um horário errado. Acho que é tomar qualquer uhum, horário. Aí toma de manhã, a pessoa fala, nossa, esse medicamento é horrível, porque eu fico o dia todo uhum, de cama. Quando você vai ver, está tomando de sim, dia, né? Então aí uhum. você comenta isso com o seu psiquiatra, que às vezes ele pode ver que um medicamento X dá sono, fazer um ajuste de horário e você ficar bem e sem a sonolência diurna, né? Isso é o que a E gente isso é chama de importante. cronofarmacologia, né? Você pensa, você Uhum. traz isso para dentro do seu ciclo circadiano, seu ciclo de. Então, você está acostumado a dormir em determinado horário, o medicamento dá sono, então concilia o seu horário de sono com o horário que você vai tomar o medicamento para você conciliar as duas coisas. Não faz sentido você dormir num horário e no horário que você precisa estar desperto, você usa um medicamento que te ceda. Então, Exato. isso é você ficar brigando É, com o medicamento, né? E não é legal. sim. E muitas das vezes, Ana, isso é um motivo do paciente não querer aderir ao tratamento. Porque ele vai falar Sim. assim, mas eu quero voltar a trabalhar e fazer isso e só passo o dia todo dormindo. Então, Uhum. essas queixas, gente, vocês precisam trazer para nós. A gente não Uhum. quer tratar e deixar vocês babando sentado no sofá.
A gente quer o quê? Uhum. Que vocês tenham essa reabilitação, entendeu? Então, Uhum. é sempre falar, a gente vai ajustar o máximo para quê? Para que vocês tenham o melhor e o mais próximo à qualidade de vida, tá? Que é importante. Então, Exatamente. sempre conversa com o seu médico, com a equipe, para a gente estar atentos, porque tem coisa que a gente não vai saber se você não falar para a gente, Uhum. né? Então, é importantíssimo isso. Então, essa questão da olanzapina, né? Eu acho que assim, é formidável. É uma medicação realmente de grande monta, de grande importância para a gente. Da penúltima de hoje, do top 5, né? Nós temos a gloriosa quetiapina. Antes de falar da quetiapina, André, você vai ter algum evento no seu Insta? Vou Já vi ter um se pode evento. fazer seu pitch. Ah, tá bom. Então, só para convidar todos que estão aqui, né? Principalmente aí o pessoal que está na área da saúde, de alguma forma, envolvido na área da saúde, eu vou ter um evento, um treinamento online gratuito que vai ser sobre interpretação de bulas de psicofármacos, né? Então, a ideia vai ser a gente pegar aquelas bulas que tem bastante complicação para entender, principalmente a parte farmacocinética, farmacodinâmica, que parece que está falando grego com a gente ali, o que está escrito, e aí eu vou ajudar a traduzir essas bulas, mas não assim, né, só ler junto, mas a gente ter ferramentas, né? Passar alguns princípios básicos de farmacologia, de psicofarmacologia, para a gente conseguir ter vocabulário para conseguir entender e interpretar corretamente essas bulas, para não ficar com medo da bula, pelo contrário, para usar a bula a favor do contato com o paciente, de conseguir melhorar a comunicação com o paciente, para nem o profissional de saúde, nem o paciente assustarem com isso, né? Às vezes acontece, inclusive, com o psicólogo, né? O paciente chega com o psicólogo e fala, olha, eu tô tomando tal coisa, o que está escrito aqui? Aí o psicólogo olha, fica todo mundo confuso, o que tá, nossa, não sei o que dizer, o que é isso, né? Fica todo mundo assustado. Então a ideia é que a gente consiga reduzir desmistificar. E tem o link na minha bio para quem quiser se inscrever Isso. e agradeço aí o espaço. Muito importante. Então, é só seguir aqui. Você clica nessa setinha, vocês vão ver o nome do André, vocês clicam e seguem ele, que vai ser extremamente importante, principalmente para conhecimento, gente. O conhecimento, eu falo, é o que salva. A gente precisa disso. E na próxima terça-feira, dia 24, que é o Dia Mundial de Conscientização da Pessoa com Esquizofrenia, eu vou estar lançando meu treinamento para ajudar você, familiares de pessoas com esquizofrenia. Nós vamos juntos poder ajudar vocês nos 4 pilares que desenvolvi e que são fundamentais para a estabilização e qualidade de vida do seu querido familiar. Então, você não pode perder, porque a parte da estabilização, acima até dos medicamentos, é da família. Porque ou você vai estar ali ajudando, ou se você deixar para lá, ou não interpretar situações de uma maneira que é para ser interpretadas, esse paciente não vai ter uma adesão e não vai ter a qualidade de vida. Então, você está convocado. No final da live, você passa na minha bio, no perfil, e também tem um link lá, você clica e vai para o meu grupo VIP de WhatsApp. Depois dessa parada de João Kleber, né? Vamos chegar no grande final, que são as 2 medicações bem interessantes, né? Só falando aqui, tem uma pessoa que falou assim, achei interessante. Eu estou usando a olanzapina durante muito tempo para tratar o transtorno bipolar. Existe Uhum. possibilidade de antipsicótico fazer mal a longo prazo? Bom, essa pergunta, assim, ela é sempre delicada, né? Mas nesse caso, o que está acontecendo, né? Não é que, assim, qualquer medicamento, qualquer substância química você pode usar à vontade, que não tem problema nenhum. Mas a gente sempre está pensando numa questão de custo-benefício, né? Do quanto que você está pagando com o dinheiro e também com os efeitos adversos que você sente, versus o benefício que você está tendo, né? Esses medicamentos, se você olhar na caixinha, você vai ver que eles são tarja vermelha, né? Eles não são tarja preta, eles são tarja vermelha. Isso mostra para nós que ele não existe adaptações muito grandes a ponto de ele, por exemplo, perder o efeito a longo prazo ou provocar dependência, né? Aquela coisa que as pessoas têm muito medo, ou ficar dependente. Não é isso, né? Então é diferente de um medicamento tarja preta que o uso
longo, ele não é muito indicado. Nesse caso, não. Medicamentos com tarja preta, eles podem ser usados de maneira longa, assim como a gente usa medicamentos para pressão arterial de maneira contínua, a gente usa medicamentos para diabetes de maneira contínua, cardiotônico, um monte de medicamento que é aí que você vê usando, realmente a paciente às vezes usa a vida toda. Então, você não deve se preocupar com isso. Se o medicamento está bem ajustado, está bem tolerado, né? Se você está se sentindo bem com ele, é melhor do que você estava, inclusive, sem ele, porque você tinha os sintomas, a progressão dos transtornos, que é muito complicado. O transtorno bipolar também tem o seu desenho de neuroprogressão também. Então, você manter ele sob controle é algo muito benéfico, muito positivo. Então, não tem por que você se preocupar. O resto é sempre a conversa com o psiquiatra, mas eu vejo que existe uma ansiedade muito grande em parar de usar o medicamento, né? A gente enxerga o medicamento como uma coisa muito negativa, artificial. Então, eu não vejo a hora de parar de usar esse medicamento, eu preciso parar. E o objetivo de qualquer tratamento não é fazer o paciente parar de usar o medicamento. O objetivo do tratamento é fazer o paciente ficar bem, é ter uma vida boa, ter uma vida plena, ter uma vida mais completa que ele pode ter dentro das limitações que aquela condição impõe para ele. Então, nesse sentido, se você está se sentindo bem com esse medicamento, ficou bem ajustado, eu acho que você não deve ter uma preocupação assim, mas o que isso vai acontecer comigo daqui a pouco? Não é algo que a gente tem assim registrado que vai te causar um problema a longo prazo. Pelo contrário, a falta do medicamento talvez te cause um problema a longo prazo, né? Sim, acontece muito, né? Você ter falado sobre isso. A pessoa está tomando essa medicação e, eu ouvi alguém falar e tudo, e vai e para tudo de uma vez, né? Eu ouvi isso, e já não sabe o perigo, inclusive para as grávidas. Atenção, grávidas, pelo amor de Deus. Antes de sonhar, primeiro, antes de engravidar, seria interessante que você procurasse o médico, tá? Procure, né, o psiquiatra, o ginecologista. Por quê? Porque você, manifestando o desejo de engravidar, nós vamos estar unidos e poder te preparar para isso. Porque temos medicações que seriam um pouco mais seguras para poder você ter uma gestação mais tranquila. Já aviso que transtorno bipolar, esquizofrenia e esquizoafetivo tem que fazer uso de algum medicamento durante esse processo. Por quê? Porque o povo esquece de que a doença por si só ela já vai causar prejuízos para a mãe e para o bebê. Então, a doença por si só já vai causar. Então, o medicamento, como a gente vai avaliar o quê? A questão do custo, a questão do benefício, tá? Para o paciente, porque a doença está querendo te matar de qualquer jeito. Então, precisamos de alguma coisa para poder nos ajudar e a medicação é importante. Então, se alguém falar assim, tira de uma vez, não faça isso. Se por acaso engravidou, porque tem engravidar no susto, né? Engravidar por acidente. Sim. Aí o que acontece? Você não vai abandonar, você vai marcar a consulta com o seu médico, vai lá, vai conversar, porque às vezes você vai sofrer por antecipação. Às vezes o medicamento que você está usando já poderia ser usado numa gestação e você Exato. sofrer, né? Então, pensa nisso com carinho. Não abandone nenhuma medicação, nem sou psiquiatra, mas nenhuma sem avaliação médica, senão você pode achar que está fazendo bem, mas pode piorar a sua vida e a vida do bebê, que é tão preciosa, E tá? acho que eu vou até complementar isso, Thiago, que é muito importante Pode mesmo, falar. porque assim, o que pode acontecer? Você abandona o tratamento sozinho por causa que, né, engravidou e está com medo de expor o bebê. Nisso, você pode ter, por exemplo, recaída dos sintomas, e isso também é uma agressão ao feto também, porque existe uma liberação de cortisol, um monte de hormônio modifica no seu corpo que causa sofrimento para esse bebê. E aí, talvez você tenha que receber um controle, seja controlado com outro medicamento. Você vai precisar introduzir novamente o medicamento. E aí você vai ter que ajustar um novo medicamento durante a gestação, que pode ser muito difícil também. Então, às vezes, o fato de você parar de tomar faz com que você volte a ter sintomas e tenha que tomar um novo medicamento de novo e ajustar esse medicamento durante a gestação, o que pode trazer muito mais prejuízo. Então, às vezes, simplesmente manter o que você está tomando e, junto com o seu médico, fazer pequenos ajustes, né, já é o suficiente para você ter uma gestação mais segura, oferecendo o menor risco possível para o feto. Então, realmente, isso serve para qualquer medicamento que você fizer uso, né? Se descobriu lá a gravidez não planejada, vai até o médico que prescreveu o medicamento e vê e estuda quais são as possibilidades. Não para nada por conta Isso, própria, porque pode ser mais isso, prejudicial. isso. Muito bem lembrado.
Quetiapina, eu falaria que seria uma droga coringa, vamos dizer assim. Exato para aí. Se fosse para colocar um apelido, seria uma droga coringa, né? Porque eu acho que dentro das áreas não não são da psiquiatria, é o Uhum. que muitos têm uma coragem, vamos dizer assim, maior de iniciar a prescrição, né? É a questão da quetiapina. Então, a quetiapina, eu já tive uma paciente que ela foi ler a bula, ela chorou, que eu falei assim, nossa, mas será que eu tenho isso tudo? Isso tudo. Eu falei assim, calma, tá vendo? Se você fizesse o curso do André, você não tá chorando. É um bom É pitch. verdade, olha aí. Eu tô chorando desse jeito. Mas a quetiapina é uma das mais simples e famosas porque você vê neuro usando, você vê um clínico usando, não somente dentro da psiquiatria. Como é que você caracterizaria para a gente essa questão dessa droga tão famosa que é a quetiapina, André? Eu acho que a quetiapina ela tem uma versatilidade muito grande, porque ela, além da ação que a gente falou, né, básica dos antipsicóticos atípicos, ela mantém segue a mesma linha de todos, ela tem ação em alguns outros receptores de serotonina e também até mesmo o metabólito dela, que é depois da conversão, né, no fígado, também inibe até a recaptação de noradrenalina, então para ter uma ideia. Então você tem várias ações, até serotonérgicas, noradrenérgicas, né? O que dá uma versatilidade para ela e em diferentes doses, né? Por exemplo, com uma dose um pouco mais baixa, ela já pode ser útil para controlar alguns quadros de depressão, no transtorno bipolar, então a fase depressiva do transtorno bipolar, e em doses um pouco mais altas, ela começa a ter uma boa possibilidade de controlar a mania, de controlar também as psicoses, né? E também vai ter uma ação sedativa importante também, né? E com bem pouco efeito colateral, acho que talvez dessas que a gente citou, aqui tem menos efeito motor e de prolactina também, o que talvez encoraje mais esses profissionais a prescreverem porque eles não vão precisar talvez se preocupar tanto com o manejo de sintomas que podem vir, efeitos adversos que podem surgir a partir desse medicamento. Mas também o que acaba acontecendo, Thiago, não sei se você nota isso, mas assim, em alguns momentos, como a dose dela é um pouquinho, comparado com os outros, quando você olha o número, né? Você tem lá, enquanto alguns deles você tem 2 miligramas, 5 miligramas, 10 miligramas, quetiapina é 400, 800, né? E às vezes, por comparação, não tem nada a ver, porque isso é uma coisa que o paciente também tem que estar ciente. Cada medicamento tem a sua própria potência. Então, nossa, mas antes eu tomava 10 miligramas de um, agora eu estou tomando 400 miligramas, mas calma, são substâncias diferentes, né? Então, cada Exato. substância tem a sua dose basal para funcionar. E eu vejo na quetiapina, às vezes, um pouco de subdosagem. Eu vejo gente, às vezes, falar assim, ó, ela não está sendo eficaz, mas também ainda não explorou o teto, né, digamos assim, da dose que você Nossa, poderia usar. E aí abandona um tratamento promissor com a quetiapina, porque não conseguiu verdade. atingir a eficácia máxima, porque está trabalhando com subdose, né? E isso também serve para os pacientes, né? O paciente que está com medo, né? Ele fala, mas ele me deu aqui 400 miligramas de quetiapina, é muita coisa, esse comprimido. Eu vou cortar no meio, vou tomar só metade, né? Para ter mais segurança. Muita gente faz isso, vou cortar na metade porque pelo menos tem metade do efeito. E às vezes, pessoal, metade do comprimido não é metade do efeito, né? A gente tem o comprimido, quando ele chega no nosso estômago, intestino, ele vai ser absorvido, vai chegar no nosso sangue e você precisa de uma quantidade mínima no sangue para que ele faça efeito. Então, às vezes, aqui está o limite que você precisa atingir para começar a fazer efeito. Aí você absorveu o medicamento, ele não atingiu esse ponto e foi eliminado. Ou seja, você tomou o medicamento, você sofreu efeito adverso, tudo mais, mas você não conseguiu bater o mínimo possível para que você tivesse os efeitos. Então, não essa é uma coisa muito importante. Não fiquem vocês mesmos modulando a dose. Eu achei que foi muito forte. Eu vi na bula que podia começar com tanto. Calma, o seu prescritor, ele está olhando para você enquanto indivíduo único e está prescrevendo de acordo com com você, né, com as suas características, né? É claro que a quetiapina ela tem uma característica de
de fazer de você ir aumentando a dose um pouco mais aos poucos e tal, mas ela é muito interessante. Como ela tem menos efeitos motores, ela pode ser usada no paciente com Parkinson, por exemplo, com demência com corpos de Lewis. Então, é muito difícil usar antipsicótico em paciente com Parkinson, porque o Parkinson também é um distúrbio de dopamina. Então, no Parkinson, está faltando dopamina para controlar o movimento. Então, o paciente está tremendo, está com rigidez, né? E aí você vai usar uma droga que bloqueia a dopamina, por causa da psicose, e aí você vai bloquear a dopamina no cara do Parkinson, e aí o que vai acontecer? Vai piorar. E a quetiapina, ela permite esse uso, porque ela agrava menos o Parkinson e consegue controlar as alucinações, etc., que podem, ou psicose, delírio, que pode acontecer no paciente com Parkinson ou demência com corpos de Lewis, né? Então, isso é bem interessante. E para depressão também, depressão bipolar principalmente, né? Vai ser muito útil. Então, ela é muito versátil, com efeitos adversos mais entre aspas, fáceis de manejar, né? Então, acho que por isso que acaba tendo essa popularidade toda aí que você citou, né? Sim. O Luiz Fernando até escreveu algo importante, que ele falou assim, que tem gente que às vezes quer partir por conta própria, mas às vezes até desconsidera o mecanismo de liberação daquela medicação, né? Uhum. Então tem perigos Perfeito. também, não tem, André? Tem, porque muitos comprimidos eles são revestidos, né? E esse revestimento é como se fosse uma película para proteger ele, por exemplo, do ácido do estômago, para que ele possa ser absorvido mais lentamente no intestino, para ter uma liberação um pouco mais controlada, mais prolongada. Então tem toda uma tecnologia. Às vezes é até engraçado, às vezes o comprimido é caro, um dos motivos do medicamento ser caro é porque o comprimido tem uma tecnologia ali, né? Aí você vai lá, gasta dinheiro, reclama que é caro, corta no meio e mata a tecnologia que foi empregada para fazer esse comprimido. Então, E cuidado com mata a gente no só. coração. Exato. E Mata o tem gente que médico, acha que mas acho só, que só porque é sulcado, né? Você tem um risquinho no meio, tem gente que acha que pode sair cortando, e não é assim também. Alguns comprimidos você pode, alguns não, e normalmente isso vai ter que ser realmente a recomendação médica se você pode fazer isso ou não, né? sim. Tem, eu posso falar o nome, mas tem uma medicação que é uma Ritalina mais bem elaborada no sentido de liberação, caríssima, né? E Uhum, aí ele é mais caro por causa disso, por causa do tipo de liberação, né? Para a pessoa não uhum, estar. Uma vez que eu vi o colega partindo, nossa, lágrimas escorreram, tanto pela não uhum, melhora pessoa, mas uhum. também pelo dinheiro jogado fora, gente. Então, tem coisas que eu não admito. Chama-se lambança, gente, gambiarra. Não faz isso. Com saúde, né? Qualquer coisa de partir, tudo de você. Por quê? Porque a sua saúde é importante. A sua Uhum. saúde é importante. Sua opinião também. Se você sente que às vezes não é uma dose interessante, você tem que conversar com o seu médico. Ah, meu médico não permite discussão. Você também tem, até hoje, nesse momento no Brasil, você tem seu livre-arbítrio. Você pode pedir segunda, terceiras opiniões. Não é ruim, eu acho importante, até para você entender como é que está funcionando as coisas e poder ficar mais seguro com a medicação, não é? Porque às vezes o paciente quer Uhum. fazer porque às vezes tem algumas pessoas que talvez não permitam isso. Mas eu acho que hoje a gente Uhum. vive uma questão tão mais essa questão plural da internet e tudo, que eu acho que o conhecimento tem ajudado bastante até para discussão, né, André? Com a relação do Com medicamento. Então, se você certeza. tem dúvida, você tem que conversar com a equipe. Uhum. E outra coisa que colocaram aqui, mas então nesse caso posso macerar o comprimido? Não, menos ainda, não macera o comprimido. É assim, então vai matar a gente do coração. É assim, olha, geralmente existe a dose lá. O que pode acontecer, às vezes, é uma prescrição que você recebe de uma dose que não tem a apresentação naquela dose que você precisa. E aí, dependendo do medicamento, se permite isso, com conversa com seu médico, ele vai te orientar se pode ou não partir, né? Mas via de regra, por conta própria, nunca vai partir, nunca vai macerar. Ah, mas eu acho chato engolir. Achar chato é uma coisa. Se você consegue, deglute normal. Agora, se a pessoa tem um problema de deglutição, que ela não é capaz de deglutir e tal, Isso. aí ela vai ter que buscar outras alternativas. Às vezes, como o Thiago falou, tem alguns deles que têm formulação injetável, formulação de depósito, outros tipos de formas de administrar.
E aí você vai adaptar, mas são casos específicos, né? Você não vai É, poder generalizar essa prática, porque ela é uma prática que ela elimina toda a tecnologia farmacêutica ali para que o medicamento tenha o melhor desempenho possível. No momento em que você parte o comprimido, que você macera, etc., aquilo que está é, escrito na bula, que ele garante para você que tem um pico de ação em tal hora, que dura tanto efeito, aquilo vai embora. Você não tem mais como cobrar do fabricante que aquilo se reproduz em você. Então isso é muito isso. interessante. Quando a gente compra, é a mesma coisa quando você compra um produto e você resolve modificar ele, fazer um monte de coisa ali e perde a garantia, né? Se você está modificando o seu medicamento, você está perdendo a garantia do que ele te promete, né? Sim, então pense nisso, gente. Se você tem essa dúvida, é melhor procura. Tem medicamentos que podem, tá? Mas isso você pergunta e a gente vai falar, não, ok, não. Aí, ou às vezes a gente já vê que não tem a titulação, naquela dosagem a gente vai falar assim, ó, você pode partir, ó, por isso. Então, assim, tem Uhum, alguns que são de boa, mas tem alguns específicos que não, e isso atrapalha, gente. A forma de liberar atrapalha. Inclusive, isso pode ser ocasião de uma outra live, mas até a maneira de tomar, né? Tem alguns medicamentos que ele vai te falar, tem que ser em jejum, esse aqui tem que ser com a isso. quantidade X de comida. Então tem que seguir, Uhum, por quê? Porque o medicamento ele foi construído em cima disso. Para ele funcionar, ele precisa disso, entendeu? Então tenta uhum, seguir sempre aquilo que as ordens que o médico falou para você naquele momento para poder tomar a medicação, tá? Isso é muito uhum. importante. Talvez as a droga medicamentosa mais interessante e polêmica que nós temos, né, dentro dos psicóticos, seja a clozapina, né? A Sim. clozapina, que é um medicamento bem interessante. André, meu querido, o que assim, você tem para nos agraciar para um pouquinho da clozapina? Então, a clozapina ela é muito interessante, né? Ela ainda é colocada como um medicamento que fica como uma escolha, né? Depois de você testar outras drogas, né? Então você tenta um medicamento, não funcionou, você tenta outro antipsicótico, não se adaptou bem, não está respondendo, aí você tenta um terceiro, não responde, poxa, parece uma refratariedade. Estou num caso, estou de frente para um caso de refratariedade, não está respondendo aos antipsicóticos típicos, atípicos que a gente tem, vamos tentar a clozapina, né? Então a clozapina, ela é um fármaco que a gente ainda não. O mecanismo básico dela é semelhante a esses outros que a gente falou, mas ela tem outros efeitos também parecidos com a quetiapina, assim, mais ou menos, que a gente pode pensar, mas existem outras situações ainda que a gente não está muito bem elucidada de mecanismo dela, mas o fato que a gente tem de números e que é muito interessante é que um paciente, por exemplo, refratário aos demais medicamentos, então ele não tá funcionando, dois, três que ele testou não funcionou. Se ele vai para a quetiapina, existe aí 50% de probabilidade de funcionar ainda. Então você ainda tem, a quetiapina é uma esperança de eficácia daquilo que ainda não funcionou. Enquanto para pacientes mais refratários, um novo antipsicótico qualquer, ele tem aí de 0 a 9% de chance de funcionar num paciente que já é refratário a vários, a quetiapina ela tem 50%, 60% de probabilidade de funcionar ainda num paciente. Não que ela vá ser a salvação de todos os pacientes, mas ela é um recurso muito importante que a gente tem. E ela pode ser usada em várias situações. E aí, o que acontece é que ela necessita de uma titulação bem lenta, né? Você tem que começar aos poucos. Ela, para você ter a garantia de eficácia dela, está mais voltada para os níveis plasmáticos que ela atinge, o nível no sangue, do que com a dose que o paciente toma, né? Você tem várias possibilidades de dose, você começa ali com 25 miligramas por dia, mais ou menos, eu acho que é o que o pessoal começa, e pode ir estendendo, né, conforme a necessidade, mas só quando a partir de um certo nível no sangue que ela vai trazer essa possibilidade. Então, só que ela tem vários efeitos adversos que também são manejáveis, também necessita de um cuidado mais próximo, né? Um acompanhamento um pouco mais próximo na questão cardiovascular e outros aspectos, o que faz com que ela não seja talvez interessante de sair usando de cara, porque você vai usar de cara, é como se você quisesse, né, matar um mosquito com um tiro de canhão de cara. Não precisa de cara, vamos esperar. Mas se for necessário, ela é um arsenal, digamos assim, de reserva que a gente tem aí para poder usar. Então, nesse sentido, ela é muito interessante.
como ela necessita de mais acompanhamento, mais cuidado, tem que ser também um médico que tem experiência, né, com o uso, como o Bruno Thiago, que trabalha bastante aí com esquizofrenia, é um cara que tem habilidade para trabalhar com a clozapina. Não é qualquer pessoa que vai sair prescrevendo, qualquer clínico que vai sair prescrevendo clozapina, né? Então, é um recurso muito importante, né, Tiago? Acho que você pode falar um pouquinho também para o pessoal o que você É, observa na prática clínica em relação a isso. é. A clozapina é uma medicação chave, né? Que a gente usa muito para, principalmente quando a gente vê, né, uma esquizofrenia que já está resistente ao tratamento, né, tá refratário, para nos ajudar como uma salvação, né, para aquela pessoa. E ela dá um pouco de trabalho, aliás, dependendo do perfil da pessoa. Por quê? Porque esse realmente a gente tem que começar de um modo mais lento, né? Tem alguns que começam, por exemplo, o menor comprimido seria de 25, e em alguns casos começa com metade desse, autorizado, Uhum. tá? Aham. Porque, só para evitar, tipo assim, para assim, se adaptar devagarzinho e ter, né, não ficar aquela crise de início de tratamento, tá? É, tem que fazer exame de sangue semanal, tá? Então, as primeiras 17 semanas, assim, o correto é fazer o exame de sangue antes de poder iniciar o uso, e tem que fazer exame de sangue, né, um hemograma, durante 17 semanas, toda semana esse início, para a gente poder acompanhar a questão das alterações, se tiver, né, alguma alteração, da gente poder manejar. Então, muitas das Uhum. vezes, tem pessoas que não têm essa paciência, né, de fazer essas 17 semanas. Tem contextos e contextos, né? Às vezes você tem uma precariedade social, que não tem nem às vezes para levar e tudo, e é uma medicação que você não pode dar e a pessoa sumir. Então, você tem Uhum. que acompanhar essa pessoa de perto, tá? Então, todos a gente tem que acompanhar de perto, mas essa requer um acompanhamento maior por causa dessa questão, né, de a gente ver a questão semanal, a questão do sangue, para que tudo ocorra bem, tá? São doses que às vezes a gente pode, né, dividir ao longo do dia, mas concentra um pouco mais à noite, porque algumas pessoas pode dar um soninho também, tá? Uhum. Algumas pessoas às vezes queixam assim, eu estou usando é legal, mas às vezes baba um pouquinho ou muito. Uhum. Pode conversar com o seu médico, tá? Que tem algumas coisas que a gente faz para poder dar uma secada boa, tá? Então, Uhum. tem gente que não fica, que às vezes fere, né? Você fica babando, você conversa, é um negócio ótimo para secar. Produz muita salivação, né? Isso dá aquela salivação. E muita gente fala assim, nossa, mas eu acordei com o travesseiro encharcado, né? Então, Uhum. não acorda. Se você vê que tá isso, você já procura o médico, fala isso para ele, que tem um negocinho que dá para a gente usar, tá? E que vai ajudar muito a dar uma secada, porque acaba atrapalhando e também cuidado para pneumonia, né, de aspiração. Então, se você Uhum. baba, às vezes demais, você pode aspirar um pouquinho da saliva e isso pode ser ruim para o pulmão. Então, se babar, conversa, tá? Mas fica ótimo. Percebe-se que é uma medicação que, dentre as outras, consegue melhorar mais essa questão negativa, né, dos sintomas Uhum. negativos da esquizofrenia. Ela também, por si só, a gente atua como uma questão de anti-suicida para a esquizofrenia também. Sim, sim, Então, ela muito bem tem essa colocado. ação, né? Então, ela consegue travar mais a pessoa para cometer. Lembrando que a esquizofrenia você aumenta muito o risco do suicídio, tá? É, é caro, mas tem no SUS, entendeu? Então, você pode solicitar, né? Para vocês que não têm condições, vocês têm o direito, né, de conversar com o seu médico, que ele preenche o formuláriozinho, né, que você tem na secretaria, e do SUS garantir. É incrível que é muito baixo a prescrição. Deveria ser mais usado, Uhum. mas às vezes por causa desse manejo, né? E é uma Isso. dó, mas é uma questão interessante, André, por quê? Porque muitas das vezes os pacientes, as pessoas esquecem que a esquizofrenia, você precisa avaliar o paciente como um todo, né? Então ele não tem só Uhum. esquizofrenia. Então ele pode ter obesidade, ele pode ter pressão alta, diabetes e tudo. Então a gente tem que estar ligado sempre, tá? Uhum. Mas quando ele faz o uso da clozapina, você meio que realmente tem que ir nessa busca ativa
de auxiliar nessa prevenção, né, nesses cuidados. E dá Uhum. trabalho. Mas, gente, lembre-se, sempre pense nisso, a doença sempre dá mais trabalho. Uma pessoa que Uhum. não responde, uma pessoa desorganizada, né, desorganizada mentalmente, né? Isso Sim. atrapalha muito, tá? Mas como o André falou, é uma medicação que a gente geralmente não usa de primeira, a gente espera né, que o paciente ou tenha uma resistência aos medicamentos, ou aquele paciente que já tentou, né, outras coisas já está refratário. Lembrando que se vocês, né, têm um familiar, já começou a transitar por... Nós já tomei 10 tipos diferentes de Uhum. antipsicóticos. É, sempre conversar com o médico, pedir opinião. Por quê? Porque às vezes não é que está refratário tudo, às vezes não utilizou numa dosagem adequada também. Uhum. Isso. Então, ele É o não que a vai gente fazer comentou, né? efeito. Às vezes a Isso, subdose, né? O medo de provocar efeitos adversos faz com que a gente fique na subdose e aí não aumente, mas também não consiga atingir a eficácia. Isso não acontece só na esquizofrenia, né? Acontece na depressão, por exemplo, né? Se você realmente, né, tentou aumentar um pouco a dose, às vezes tem uma resposta inicial, parece promissor, mas aí o paciente não está respondendo do jeito que esperava que responderia, às vezes aumentando a dose teria um benefício. Então, é isso. importante a gente não ficar com tanto receio assim, né? E eu noto, assim como você falou, que a clozapina ela é subutilizada, assim como o lítio também tem sido subutilizado no transtorno bipolar pelos mesmos motivos, né? Por ser um medicamento que requer mais atenção, que requer acompanhamento, Verdade. e aí às vezes acho que tem uma certa insegurança do prescritor, né? Assim, eu não vou fazer isso porque eu fico com receio que dê algum problema. Então talvez uma medicina meio defensiva, assim, né? Eu não vou fazer nada que possa dar um Isso. problema, então eu vou tomar né? Vou ficar no seguro ali. Mas às vezes se você souber o que você está fazendo, você vai fazer com segurança e usar um artifício, uma ferramenta que é muito importante, né? A clozapina, ela é muito importante, como você falou, inclusive na questão de redução de suicídio, né? E as pessoas, Isso. talvez elas associem muito o suicídio com a depressão, porque a depressão é mais prevalente que a esquizofrenia, né? Tem muito mais Isso. gente deprimida do que gente com esquizofrenia. Só que em em números absolutos isso é verdade, mas em números Verdade. relativos, se a gente tivesse a prevalência de esquizofrenia igual à prevalência de depressão, a gente veria muito mais casos de suicídio associados à esquizofrenia, né? É que proporcionalmente é maior, mas em números absolutos é menor porque a incidência, a prevalência de esquizofrenia é menor, né? Exatamente. Então, esse é o objetivo da live, da gente poder elucidar e mostrar que existem, tá, esse tipo de tratamento, de como verificar, e que você tem o direito e a autonomia de poder conversar com o seu médico sobre as medicações, porque quanto mais informação você tiver, você vai ficar mais tranquilo para poder fazer o uso e o uso correto da medicação, tá? Uhum, André, para poder, só antes de encerrar, que é uma questão muito importante, que eu falo da equipe multiprofissional, uhum, eu sempre gosto de retratar, porque eu falo que a gente não trabalha sozinho. Principalmente na saúde mental e esquizofrenia, eu falo que esse bobear, a equipe multiprofissional é mais importante sim, que eu, porque você vê essa questão de um empenho e voltado para a reabilitação. E conta um pouquinho para a gente assim a função, essa preciosa função do farmacêutico nessas questões, porque o povo fala assim, eu preciso farmacêutico atrás de balcão, né? Onde tem que fazer pesquisa. Mas é muito mais amplo do que a gente imagina. Ah, com certeza, né? A gente vê muito o farmacêutico associado ao ciclo de assistência farmacêutica, que é conseguir fazer o medicamento chegar até onde ele tem que chegar, né? Desde a sua produção, Sim, armazenamento, distribuição e dispensação, que é na farmácia. Mas a gente esquece que também o farmacêutico, ele também lida com o paciente, né? No sentido de ter um acompanhamento farmacoterapêutico daquilo e a farmácia clínica, né? Então a gente consegue ter essas possibilidades de conversar sobre nuances que o medicamento tem, questão de farmacodinâmica, farmacocinética. Então as discussões, né, o farmacêutico ele pode estar nas discussões
colaborando com sugestões, né, com possibilidades. O farmacêutico ele tem condição de analisar alguns exames farmacoterapêuticos de acompanhamento, né, para ver se o paciente está tendo um bom desempenho de acompanhamento em relação ao medicamento, né, então a dosagem do medicamento no sangue, essa coisa, então o farmacêutico ele pode acompanhar também, e orientações, né, justamente a tradução disso que é o que está na bula, esse link, né, talvez o farmacêutico faça um link muito importante entre o prescritor e o paciente, porque muitas vezes o paciente vai pegar esse medicamento com um farmacêutico, né? E aí o farmacêutico ele pode ajudar muito na orientação desse paciente, a esclarecer esses pontos que ficam em dúvida quando lê a bula. E é Exato. muito comum que o paciente receba a prescrição do médico, vá comprar o medicamento, se confunda com a bula, assuste com a bula e ele volta na farmácia para conversar, porque às vezes está difícil de ele marcar uma nova consulta com o médico imediatamente. Então o farmacêutico ele tem que estar Isso. muito preparado para receber o paciente que vai estar cheio de dúvidas sobre aquilo, né? E se for o caso, se não tiver informações suficientes, entrar em contato com o médico, né, e discutir junto com o médico, será que foi isso mesmo? A prescrição era essa mesmo? A dose foi isso mesmo, né? Conversar. Isso com pessoas assim, né, como você, né, Tiago, que estão muito abertos à equipe multiprofissional e que é muito bom poder ter essa integração com a psicologia, com a enfermagem, Uhum. com outras áreas, de uma maneira muito saudável, né, em prol do Isso. paciente, e não uma questão territorialista, de, isso aqui é meu, essa área aqui é minha, não é sua, e pelo contrário, né, eu aprendo com a tua área, você aprende com a minha, eu aprendo com a do É. psicólogo, o psicólogo aprende comigo, isso é muito importante, né? Isso é muito importante, gente. Se você está tratando, né, o seu familiar né, que tem esquizofrenia somente questão de remédio, isso é uma coisa que posso ter certeza que tem uma coisa errada. Porque você não é só o remédio, como eu falei, é o alicerce para serem feitas outras coisas. Mas só tem alguma coisa errada, porque não tem jeito. Então, gente, se vocês soubessem um milagre que terapeuta ocupacional, que fonoaudiólogo, né, que a equipe de assistente social, que o farmacêutico fazem, vocês não têm noção de como são preciosos. Por isso a gente luta tanto para ter centros de reabilitação e que tenha essa equipe, porque é isso que vai fazer girar e que vai fazer melhorar ainda mais, juntamente com a medicação. Tá? Então a gente precisa de tudo. Uhum, Então, essas pessoas, esses tratamentos não medicamentosos, na verdade, são medicamentos, só que de uma outra forma. Há uma necessidade de vocês fazerem e ficarem ainda melhor. Né? Isso é extremamente uhum. importante. André, que mensagem gostaria de deixar para os nossos queridos seguidores? Eu acho que a mensagem é sempre essa de ter um olhar positivo, não de hipermedicalização, não de medicalização irracional, não de automedicação irracional, mas uma mensagem positiva no sentido de não estigmatização dos medicamentos. Fazer uso de um medicamento não é fraqueza, fazer uso de um medicamento não é um veneno que você está botando no seu corpo, né? Não tem nada a ver com isso, e sim uma ferramenta para a recuperação da saúde. Em alguns casos, mais necessário, em alguns casos, necessário por um longo período de tempo, em alguns casos, necessário para a vida toda, em alguns casos, necessário temporariamente, seja como for, são ferramentas que vão integrar o cuidado do paciente. Né? Não são milagres, mas tem seus cuidados que a gente tem que ter orientação, mas trazem sim muito benefício e assim, é o que vai ajudar a recuperar a função desses pacientes. Então, não ter preconceito e nem, ao mesmo tempo, ser irresponsável. É o meio termo entre essas duas coisas, que é uma racionalidade com o uso dos medicamentos, né? Exato. Excelente, meu querido. Então, lembrar de que você vai seguir o André e vai ter em junho, né, que você falou, esse curso para Junho, profissionais, comecinho. né? Então, a questão da Uhum, saúde, para poder ter esse curso especial para poder a questão de bula de medicamento. Eu achei até interessante, uhum. não vi um curso semelhante como Legal. isso. Então, você que é profissional da área de saúde, ou conhece alguém, avisa, porque é algo importante, tá? E na próxima terça-feira temos lançamento do treinamento do TED, para ajudar você, que é familiar de pessoa com esquizofrenia, a poder tomar as rédeas novamente e trazer e buscar a paz de volta no seu lar. E a paz de volta, ela só vem como? Quando você vê o seu querido familiar estabilizado e nesse processo de reinserção social, tá bom? Então, vai lá no meu perfil, acabando na live, vai lá no meu perfil, tem um linkzinho, tá? Para o TED, e no perfil do André tem um linkzinho para o curso para os profissionais da saúde. Muito obrigado pela gentileza de ter Perfeito. aceitado o convite, né?
Obrigado pelo Agradecer, convite não que eu vou voltar mais novamente. rápido daqui a pouco, mas de casa. Eu vou ficar muito feliz em voltar, assim como eu quero você lá no meu perfil também. Obrigado, viu, Thiago? Não, estão lá, tá? E sempre acompanha a gente, porque sempre tem novidades para vocês. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.